Alô, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Olha, eu sou o Prof. Nunes, ok? Então, hoje eu trago toda a matemática numa aula. Isso aqui, esse vídeo vai ser uma aula de revisão, ok? A ideia aqui é apresentar todas as fórmulas importantes, todas as propriedades. Eu espero que consigo, né? Consigo fazer um resumo mesmo de toda a matemática. Este vai ser o vídeo do ano, pessoal, onde cada candidato, né, na preparação dos exames ali, ou mesmo no dia antes do exame, está aí com auriculares, que dias antes, é mesmo para revisão. Estamos juntos? Então fazemos uma abordagem geral aqui da matemática. Ok, meus companheiros. É, Então, é mesmo para aula teórica, né? Para lembrar as principais formas, você nunca esquecer. O objetivo da aula não é resolver exercícios, mas apresentar aquelas formas que você já estudou, mas tem aquela forma que às vezes acaba escapando. Estamos juntos? Então, primeiro nós vamos falar de módulo, né? Vamos falar de módulo. Módulo, vocês sabem que módulo não falta nos exames de admissão. A primeira coisa, nós vamos falar de propriedade. Módulo, meus companheiros, nós temos que ver módulo como distância, ok? Módulo como a distância entre dois números. Então, se eu tenho um número x aqui, tenho um x inicial a x, eu quero achar a distância, esses dois números aqui, isso chama-se módulo. Daí que se diz módulo, nesse caso, de x menos x inicial é igual a distância. Nunca esqueça essa fórmula, ok? Então, há problemas de módulos, a distância entre um número e menos 3 é igual, por exemplo, 5. Né? Como é que você pode escrever na forma simbólica? Então, vamos usar esta fórmula. Estamos juntos? Em segundo lugar, aqui já vamos falar de algumas propriedades que mais caem nos exames de admissão. Primeiro é módulo de x. Aqui é igual ao módulo de x. Módulo de x, pessoal, não é x, ok? Mas sim, módulo de x pode ser x se x for maior ou igual a zero ou menos x se x for menor que zero. A outra armadilha também acerca de módulos é acerca dessa expressão aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, dessa propriedade. Às vezes eles podem dizer assim, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Então alguns simplificam, dizem que é x. Não, isto aqui é igual a módulo de quem? A módulo de x. 4. Nós vamos usar propriedades que são usadas para a resolução de equações, ok? Modulares. Por exemplo, o módulo de x é igual a A. Como é que eu resolvo isto? Aqui eu digo x igual a A ou x igual a menos A. 5. Aqui é menos A, né? Então, esta propriedade é usada para a resolução de equações modulares. E se o módulo de x for maior ou igual a A? Quando é maior ou igual a A, usa-se união, não é? Então, x maior ou igual a A ou x menor ou igual a menos A. Então, ou nós usamos para maior ou igual. Agora, quando é que nós usamos i? O i é usado nessa situação. Módulo de x menor ou igual a A, dissemos x menor ou igual a e x maior ou igual a menos a. Lembrando, se eu estou a resolver uma equação modular, o mais infinito, menos infinito, geralmente a solução de mais infinito ou menos infinito é só para maior ou igual. Menor ou igual não há espaço para termos mais infinito e menos infinito. Agora vamos para a análise combinatória. Olha, análise combinatória é aquele tema que sempre sai nos exames, ok? Então, vamos lá. Análise combinatória, a primeira coisa que nós temos que lembrar, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Numa permutação, todos os elementos participam. Problemas do tipo, 5 amigos pretendem sentar num banco de 5 lugares. De quantas maneiras vão sentar? Então, todo mundo vai sentar, é só permutar. Estamos juntos? A fórmula é esta, n fatorial, e aqui nós temos arranjo de n elementos agrupados de P a P. A fórmula é n fatorial sobre n menos p fatorial. Agora, arranjo, nem todos os elementos participam, não é?
Então, geralmente, a atribuição de prêmios, de cargos, de títulos, também arranjo é usado na formação de números, de senha. Por exemplo, problemas do tipo, numa competição de 8 atletas, de quantas maneiras podemos ter um vencedor de ouro, prata e bronze? Estás a ver que aqui há atribuição de prêmios. Estamos juntos? Às vezes podem dar um conjunto, né? Seja um conjunto A com elementos de 1 a 5, por exemplo, né? Vamos lá, conjunto A tem aqui elementos de 1, por exemplo, 2, 3, 4 e 5. Diz assim, quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar? Então, problemas de análise combinatória é quantificar grupos, né? De quantas maneiras, problemas desse tipo. Então, aqui seria o quê? Arranjo de 5, agrupados de 3 a 3, sim ou não? Então, é assim como nós usamos aqui a questão de arranjo. Combinação de N elementos agrupados de P a P. Numa combinação, nem todos os elementos participam. E não há atribuição de prêmios, não há atribuição de cargos, nem de títulos. A combinação limita-se em apenas escolher. E a fórmula da combinação é esta, né? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Por exemplo, numa turma de 10 estudantes, pretendes escolher 3 para uma reunião, ok? Reunião não é um cargo, não é um título nenhum. Então, só querem 3, não tem nenhuma condição, eu só vou escolher 3. Então, este é um problema de quê? De combinação. Agora nós vamos falar da probabilidade. O que é isso de probabilidade? A probabilidade é a razão entre o número total de casos favoráveis pelo número total de casos possíveis, né? Razão entre o número total de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Estamos juntos? Então, geralmente, o casos favoráveis, queria dizer isso, está relacionado com a pergunta, né? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Então, casos possíveis não tem nada a ver com a pergunta sair número ímpar. Quando você lança um dado, quais são os números que nós podemos ter quando nós lançamos um dado? Então, quando nós lançamos um dado, por exemplo, aqui, são casos possíveis, nós esperamos ser 1, ser 2, 3, 4, 5, 6, não é? Agora, casos favoráveis, qual a probabilidade de ser um número ímpar? Então, quer dizer, caso favorável está relacionado mesmo com a pergunta. Então, números ímpares nesse conjunto aqui são 1, 3 e quanto? E 5, não é? Então, qual é a probabilidade? O número total de casos favoráveis aqui são quantos? São 3. Dividido pelo número total de casos possíveis, 6. Então, isso aqui vai dar 1/2. Estamos juntos? Então, pessoal que quiser vai fazer exame, tente saber dividir isso aqui. 1/2, que é 0,5. Às vezes a resposta pode ser em percentagem, né? Basta multiplicar por 100%. 0,5 vezes 100%, isso vai ser igual a 50%. Então, temos aqui a introdução de probabilidades. Agora, vamos para a linha B, né? Dentro das probabilidades, é importante conhecer propriedades. A probabilidade não pode ser zero, nem deve ser negativa. Então, nós temos aqui 0 é menor ou igual à probabilidade de x, por sua vez, é menor ou igual a 1. A probabilidade está nesse intervalo aqui, de 0 a 1. Não deve passar disso. Agora, na forma de percentagens, nós temos 0% é menor ou igual à probabilidade de x, por sua vez, é menor ou igual à probabilidade de... menor ou igual a 100, né? 0% menor que probabilidade x, por sua vez, é menor ou igual à probabilidade de 100. Menor ou igual. Na linha C, meus companheiros, a probabilidade de um evento acontecer mas a probabilidade de um evento não acontecer deve ser igual a 1. Ok? Então, se A e B são eventos contrários, então a soma desse aí deve ser igual a 1. Ok? Agora, dessa fórmula também nós podemos aqui achar a probabilidade de um evento não acontecer. É só fazer 1 menos a probabilidade desse evento acontecer. Às vezes podem trazer problemas do tipo: a probabilidade da Maria engravidar no final do mês é de 80%. Qual é a probabilidade de não engravidar? É só fazer o quê?
1 menos 0,8 ou 100 menos, também essa fórmula aqui pode ser dada desta fórmula aqui, né? Aqui em termos de números, aqui em termos de percentagem, né? 100% menos probabilidade X. Se as respostas estiverem na forma de percentagens, claro. Estamos juntos? Agora, são propriedades aqui. Pessoal, é assim, este canal aqui é um canal recente, né? Ainda no dia 26 de dezembro completou um ano. Eu sempre peço, né? Eu peço a sua inscrição, porque às vezes eu sei que muitos não se inscrevem, não é por falta de esquecer, não é por não querer. Alguns esquecem mesmo. Estamos juntos? Mas é importante, pessoal, para que o nosso canal também venha a crescer. Estamos juntos? E a coisa que mais deixa nós, youtubers, felizes é quando a gente vê o nosso canal a crescer. Isso nos dá mais força. É combustível, né? É combustível para nós gravarmos mais. Então, ok. Não é pedir muito, né? Se é pedir muito, também me desculpe. A linha E, isso, professor, fala muito. A linha E. Estamos aqui nas propriedades, não é? Agora, companheiros, probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes probabilidade de quem? De B. Não esqueça isso. Às vezes eles podem dar probabilidade de A a um certo número, probabilidade de B. Aqui A e B são independentes, não é? Aqui dizem que A e B são independentes. Independentes. Quer dizer, para A ocorrer, não depende de B. Para B ocorrer, não depende de quem? De A. Na linha F, nós temos probabilidade de A união com B. Este exercício aqui, principalmente esse senhor aqui, avalia muito nos exames. Não é só probabilidades, conhecer a forma, você vai fazer exame. Não se baseie muito só com aquela fórmula de probabilidade do número total de casos favoráveis dividir pelo número total de casos possíveis. Não, é preciso conhecer as propriedades. A probabilidade de A união com B é probabilidade de A, essa é a probabilidade total, mais probabilidade de B, menos probabilidade de A interseção com B. Essa aqui é a total. Agora, eles podem dizer que A e B são incompatíveis, ok? Então, são eventos incompatíveis, ou seja, a interseção é conjunto vazio. Se forem compatíveis, a probabilidade de A união com B vai ser probabilidade de A mais probabilidade de B. Só isso. Estamos juntos? Aqui eles vão dizer, você só usa essa fórmula aqui se eles disserem assim, que A e B são incompatíveis. Ou disjuntos. Ou o quê? Disjuntos. Significa que a probabilidade de A interseção com B é igual a zero. Estamos juntos? Acerca de propriedades das probabilidades, é isso. Agora depois vamos para binômio. Binômio de Newton. Isso ainda está dentro das probabilidades. Então eu tenho o binômio A mais B elevado a N. Aqui tenho a linha A. Número de termos de um binômio. Ok? Quantos termos tem esse binômio? Então eu vou dizer assim, este binômio possui N mais 1 termos. Olha, em algum momento é normal nós falharmos, por causa de pressa, porque aqui o mais importante é escrever a matemática. Tem algum, professor, esqueceu, escreveu mal, professor, não é assim em português. Isso é o de menos, pessoal. Vamos a isso. Ok? Então possui N mais 1 que é termos. Então, às vezes aqui pode aparecer um 20 aqui, dizer assim, quantos termos tem esse binômio? Então vai ser 20 mais 1, vai ser 21. Estamos juntos? Pode aparecer um 19 aqui, A mais B elevado a 19. Quantos termos tem um binômio? É só fazer 19 mais 1, que vai dar 20. Tá bom. Agora, termo de um binômio. Como calcular? Por exemplo, às vezes eles podem pedir qual é o terceiro termo, qual é o quarto termo, qual é o quinto termo. Vocês vão usar essa fórmula aqui, TP mais 1 é igual à combinação de N, agrupados P a P,
de A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Então, com esta fórmula, eu posso calcular qualquer termo. Estamos juntos, né? Então, se disserem qual é o terceiro termo, lembrando que N é o expoente, né, do binômio. Se aqui for 5, então aqui vai ser 5. O P normalmente vem na pergunta, qual é o terceiro termo? Se disserem qual é o terceiro termo, P é 2. Qual é o quarto termo? O P é 3. Qual é o quinto termo? O P é 4 nesse caso. Porque, por exemplo, qual é o terceiro termo? Temos que fazer assim, P mais 1 igual a 3. E o P igual a 3 menos 1, que vai dar quanto? Vai dar 2. Então é assim como nós devemos fazer. Ok, pessoal? Vamos lá. Escrever nos comentários. Eu vou admitir, ok? Então, uma vaga é minha. Escreva palavras positivas. Esse é o momento, pessoal. Esse é o momento. Eu duvido que na sala de exame alguém vai dizer motiva-se. Motiva-se aí. Vamos lá, escreva uma palavra interessante para fortalecer, né, cada um de vocês a si mesmo. Qual é a palavra que te dá aquela força, que te dá aquela certeza que você vai admitir? Então agora vamos passar para o próximo tema. Então, agora nós vamos falar de progressões, né? Vamos falar de progressão aritmética. Ok? Temos aqui o que acontece numa progressão aritmética, que é só mesmo para lembrar. Numa progressão aritmética, a diferença entre o termo posterior e anterior é sempre constante. Estamos juntos? Então, nunca esquecer que numa PA, o valor de A2 é A1 mais a diferença. O valor de A3 é A1 mais 2 vezes a diferença. O valor de A4 é A1 mais 3 vezes a diferença. Por isso se diz que o valor de AN é A1 mais N menos 1 vezes a diferença, não é? Então, toda PA, essa relação é válida. Isso aqui chama-se termo geral. Então, tenho que lembrar termo geral. Numa PA, às vezes eles podem perguntar quando é que nós usamos. Por exemplo, podem dizer assim, qual é o 30º termo? Qual é o 20º termo? Qual é o 100º termo? Ok? Então, vamos usar termo geral. Não vamos usar a fórmula da soma. Então, sempre que pedir um termo, nós vamos usar o termo geral. Estamos juntos? Então, aqui já temos a nossa primeira fórmula. Mas esta fórmula não relaciona só a N com a 1. Nós podemos ter dois termos aqui, AN e AM, sendo que AN é o termo de ordem superior, né? Então, termo que é termo são elementos da sucessão, são números. Por exemplo, aqui, 1, 3 e 5, esses aqui são termos, não é? Agora, o 3 é o termo de posição 2. Então, posso dizer termo de ordem 2. O 5 é termo de posição 3, não é? De ordem 3. Significa que N é 3. Se pedissem A3, seria 5. Agora, vamos relacionar AN com AM. AN é igual a M mais N menos M vezes a diferença. Estamos juntos? Então, essa é a fórmula que nós usamos para relacionar dois termos. Através dessa fórmula aqui, nós podemos encontrar a diferença, que vai ser AN, isso é uma equação, é só isolar, né? Menos AM, aqui já que está multiplicado, será dividido, N menos M. Esta fórmula aqui vai vos ajudar muito na sala do exame, meus companheiros. Vai vos ajudar muito, porque esta fórmula nós usamos quando nos dão dois termos. Às vezes podem dar terceiro termo e o sétimo termo. O terceiro termo de uma PA é 15 e o sétimo termo 35. Qual é a razão? Aí você não vai usar sistema, andar a usar sistema de qual vai levar muito tempo, jovem. Usa essa fórmula aqui e mata o exercício. Estamos juntos? Então, já temos aqui a diferença de dois termos, soma. Vamos agora falar da soma. A fórmula da soma é esta aqui. A1 mais AN sobre 2 vezes N. Esta fórmula aqui, preste atenção. Esta fórmula, nós usamos quando o problema dá primeiro termo, dá o último termo. Aqui o N é a quantidade de termos.
Estamos juntos? Então, só vamos usar essa fórmula aqui se já nos dão tudo, né? Numa PA, o primeiro termo é 1, o último termo por exemplo, numa PA de 20 termos, o primeiro termo é 1, o último termo é 49. Acha a soma de todos os termos. Vamos usar esta fórmula. Mas é habitual nos exames trazer uma sequência, ok? Então, temos aqui uma progressão, temos 1, 3, 5, 7 reticências, depois podem dizer assim, qual é a soma dos primeiros 30 termos? Nessa situação, tu não tens o último termo, vais usar a segunda fórmula aqui da soma, que é 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes a diferença sobre 2 vezes N. É incrível que muitos estudantes falam, às vezes colocam vezes aqui. Olha, quando se trata de exame de admissão, você deve memorizar as fórmulas. Uma coisa é, o exercício estava difícil, mas fórmulas você precisa. Porque se tu não tiveres a fórmula, tu vai gerar o exercício, não vai fazer nada. Você precisa da fórmula, jovem. Não é para, sei lá. Mas eu também tenho fichas também de fórmulas. Aliás, tenho um teste, não é? Aquilo aí. Na verdade, é um teste de propriedades e um teste de fórmulas. Um teste de quê? De propriedades e um teste de fórmulas, ok? Onde, claro, eu posso enviar, aí você pode imprimir esse teste aí e vai estar a treinar. Essa é outra forma, né? Essa é outra forma de você memorizar ou coloca auriculares mesmo e no dia do exame ali a rever com esta aula aqui, não com outras, ok? Muito bem. Agora vamos passar para a progressão geométrica, né? Qual é a característica de progressão geométrica? Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32 reticências. Uma das características de progressão geométrica é um crescimento exponencial, diferente de funções, diferente de PA, que tem um crescimento linear. 2 para 4 para 8, 16 é 32. Se você dividir 4 por 2, dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 por 8 dá 2. 32 dividido por 16 também dá 2. Isto aqui é uma progressão geométrica, não é? Agora, numa progressão geométrica, eu tenho que saber o seguinte, que A2 é A1 vezes a razão. Ok? A3, A1 vezes a razão ao quadrado. Por que é importante saber isso? Por exemplo, eles podem pedir qual é o décimo termo. A1 vezes a razão elevado a 9. Então, se você tem o primeiro termo, tem a razão elevado a 9. Ok? Nem sempre vamos aplicar aquela fórmula. É questão de flexibilidade mesmo. Mas ok, A1 vezes a razão elevado a N menos 1. A1 é o primeiro número da sucessão. É este aqui, 2. O que você deve calcular? A não ser que o problema te dá aí o valor do que, não é? Essa é a fórmula para achar termo geral, ok? Para calcular qualquer termo, por exemplo, de uma PG, nós usamos esta fórmula aqui. Agora, nós temos, por sua vez, a relação de AN com AM. Aqui nós relacionamos com A1, mas não é obrigatório. Podemos relacionar um termo AN com AM. Então, é só multiplicar pela razão aqui, N, no lugar de 1. É só colocar M. Estamos juntos? Com esta fórmula, eu posso calcular a razão, que é elevado a N menos M, é igual a AN dividir por AM. Meus bradas. Ok? Vocês devem conhecer potências de base 2. Para problemas de PA, PG, principalmente PG, vocês devem conhecer potências de base 2. Por exemplo, 512. Vocês sabem que 512 é, por exemplo, 2 elevado a 9. Ok? 1024, 2 elevado a 10. 729, 3 elevado a 6. Vocês devem conhecer potências de base 2. Pelo menos base 2, né? 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 elevado a 3, até pelo menos 2 elevado a 10. Base 3, base 5. Mas geralmente nos exames base 2 e base 3. Devem conhecer muito. Ok? Então, soma agora. Temos duas formas de soma. Temos este aqui. A1 vezes 1 menos a razão elevado a N
sobre 1 menos a razão. Esta fórmula aqui, nós usamos esta fórmula. Nós usamos para soma finita. Se num problema de progressão geométrica já te dá a quantidade de termos, por exemplo, ache a soma dos primeiros 5 termos, ache a soma dos primeiros 4 termos da progressão geométrica. Use esta fórmula, que sempre que me dá um valor de n, eu devo usar esta fórmula. Agora, esquece aquelas regras da secundária, quando a razão é maior que 1, a razão está entre 0 e 1. Irmão, ouça o que eu estou até a dizer. Se dá um valor de n, usa esta fórmula para você resolver o exercício. Ok? Agora, temos outra fórmula de soma, que diz o seguinte. A soma é dada por A1 sobre 1 menos a razão. Esta aqui é soma infinita. Soma de todos termos. Soma de todos os termos. Ok? Então, por exemplo, acha a soma de todos os termos da progressão. Claro que essa soma aqui só se aplica para a razão positiva menor que 1, não é? Ok, então já passamos de progressões, PA, PG, agora vamos passar para o próximo tema, não é? Bom, o outro ponto que nós temos que levar em conta é classificação das sucessões. Geralmente aparece muito este tipo de exercícios, saber classificar uma sucessão. Por exemplo, nesta sucessão aqui, nós temos a n igual a n ao quadrado mais 1 sobre n. Sempre bom calcular o limite, não é? Temos que calcular o limite da expressão dada, n ao quadrado sobre 1 sobre n tende para infinito. Veja que isso aqui é infinito sobre infinito, né? Ok. O grau do numerador é maior que o denominador. Isso aqui sempre vai dar infinito. Quando uma sucessão dá infinito aqui, quando o limite dá infinito, você deve saber que essa sucessão aqui é infinitamente o quê? Grande. Esta aqui é infinitamente grande. Mas também ela é crescente. Por sua vez, é divergente. Estamos juntos? Agora aqui, se nós formos já substituir por infinito, vamos ter 2 sobre 5 elevado ao infinito. A nossa base é menor que 1. Elevado ao infinito, isso vai dar 0. Esta aqui é infinitamente pequena, mas tem um nome especial que nós podemos chamar de infinitésimo. Estamos juntos? Essa aqui é infinitésimo decrescente. Okay? Essa sucessão decresce e ela é convergente. Geralmente, quando o limite dá 0, nós chamamos de decrescente, que há de ser convergente, né? Dá 0, dá um número real. Quando o limite dá um número real, nós vamos ter convergente, ok? E aqui, se nós formos a calcular o limite, isso aqui é o Euler, né? Então, você sabe dessa identidade. Euler, que é 2,7 alguma coisa, um número irracional. Agora, esta aqui é infinitamente pequena, não é infinitésimo. Infinitamente pequena. O nome infinitésimo, nós só damos infinitésimo para casos em que o limite dá 0. E ela também vai ser decrescente e vai ser convergente. Agora, veja só, nesta sucessão aqui, se formos a calcular o primeiro termo, A1, menos 1 elevado a 1, dá menos n. Menos 1. E aqui, A2 vai ser menos 1 elevado a 2, vai dar quanto? 1. E A3 vai ser menos 1 elevado a 3, vai dar quanto? Menos 1. Essa é uma sucessão oscilante. Ok? Não monótona. Essa é não monótona. Quando que uma sucessão é monótona? Uma sucessão é monótona quando cresce ou decresce, monótona. Cresce ou decresce, mas quando cresce, decresce, dissemos sucessão não monótona. Agora, nós temos aqui limites. Este aqui é infinito sobre infinito, né? Temos uma fração e a variável tende para infinito. Isso é infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, a regra diz o seguinte: escolher o maior termo no numerador, nesse caso 2n ao cubo, sobre n ao cubo,
Aqui no exame, nem sempre você vai colocar limite vai levar tempo. Eu sei que isso em matemática é proibido. Escrever assim sem limite. Estou no exame, então vou cortar isso aqui. Vai dar quanto? Vai dar 2. Estou a vos dar dica, pessoal. Isso aqui mesmo é para os meus meninos de admissão em massa, mas enfim, ok? Vocês também são, nem todo mundo tem essas condições, não é? Mas se você quiser participar, tem condições. Participa aí de admissão em massa para ter todas as dicas. Aqui nós temos limite, aqui n tende para infinito, diferença de duas raízes. Sempre que tiver aqui raiz quadrada, o que está dentro, uma função do primeiro grau, aqui isso aqui vai dar zero, isso aqui. Esse tipo de limite aqui dá zero. Agora aqui é uma diferença, tens raiz quadrada e aqui tens uma variável, tens uma função do segundo grau aqui. É sempre bom pegar o valor de b dividido por quanto? Pelo índice. Nesse caso é só fazer 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2. E aqui você tem uma fração, aqui a variável já não tem para infinito, né? Isso é limite de função. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 6 dá 10. 10 menos 10, 0. É só derivar o numerador, derivar o denominador. Aqui você já não está na escola, não está aí para obedecer o professor. Você não é professor. Deriva, irmão. Derivada de menos 4 dá 0. Derivada de x ao quadrado, 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Derivada de menos 5x menos 5. É só substituir aqui por 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 2 vezes 2, 4. Menos 5, menos 1. Então, 4 dividido por menos a, menos 4. Aqui, vamos lá. Seno 3x sobre seno de menos 6x. Então, aqui é só dividir, né? Dicas, propriedades, isso aqui. Olha, tem uma aula disso aqui. 3 dividido por menos 6. Dividindo isto aqui, simplificando, menos 1 sobre 2. Isso aqui é Euler, isso aqui. Isso aqui a dar Euler. Pega esse 2, multiplica com 3, Euler elevado a 6. Morreu o artista. Ok, então agora vamos falar desses senhores aqui. Assíntotas, não é? Vamos lembrar um pouco de assíntotas. Às vezes no exame aparecem questões desse tipo. Numa função, sabe-se que limite quando x tende para mais ou menos infinito, ou limite quando x tende para mais ou infinito é um certo número, ou limite quando x tende para mais ou menos, quando tende para um número mais ou menos infinito. Então, qual é a conclusão que nós temos que tirar aqui? Olha, primeiro vou começar daqui, né? Por aqui. Ok? Também pode ser por aqui, não tem problema nenhum. Ok? Então, quando você calcula limite e x tendendo para mais ou menos infinito dá um número b, este b é assíntoto horizontal. Assíntoto horizontal há de ser y igual a b. E por sua vez aqui, tá já a calcular limite, x tende para a, deu mais ou menos infinito, ok? Então, este a aqui é assíntoto vertical, então eu vou escrever assíntoto vertical é x igual a a. Estamos juntos? É importante nós sabermos disso. E outra coisa, condição de existência de limite. Qual é a condição de existência de quê? De limite. Então, eu vou escrever aqui. Condição de existência de limite. Qual é a condição de existência de limite? A condição de existência de limite, para que um limite exista num ponto, os limites laterais devem ser iguais. Ou seja, limite de f de x, quando x tende para a esquerda, deve ser igual a limite de f de x, quando x tende para a direita. A condição de existência de limite, os limites laterais devem ser iguais. Agora, se os limites laterais são iguais, significa que a função é contínua? Não. Agora aqui a condição de continuidade, né? Aqui. Quando que uma função é contínua? Uma função é contínua quando os limite de f de x quando x tende para a esquerda, nesse caso é um ponto, né? Quando fala-se limite, é limite num ponto. Contínua num ponto. Nesse ponto, vamos considerar um ponto x igual a. Deve ser igual a limite de f de x quando x tende para a direita e, por sua vez, deve ser igual a f de a. Ok? Então, para ter limite é fácil. Basta que os limites laterais sejam iguais, mas para que seja contínua, não. Limites laterais iguais
e é igual a f no ponto. Por isso nós dissemos assim, se uma função tem limite num ponto, não significa que é contínua. Isso aqui é importante, porque o vosso exame, pessoal, não vai ser todo L, cálculos. Existem partes de teoria, existem bônus, ok? Então, se você vai no exame só a calcular limites só, mas não fez uma boa revisão, ok? Você pode ficar, mas não vai ficar. Esse vídeo aqui vai vos ajudar muito, pessoal. Eu tenho essa fé. Estamos juntos, né? Então, agora veja só. Esta função aqui, ela é contínua. Se é contínua, é porque ela tem limite. Estamos juntos? Então, isso aí que é importante. Agora vamos passar para derivadas, ok? Mas antes de passarmos para derivadas, eu me lembrei da classificação de pontos de descontinuidade. Então é assim, no gráfico, né? Meus companheiros, primeiro temos aqui ponto de descontinuidade eliminável ou removível. Quando os limites laterais são iguais, ok? A função não está definida no ponto. A ideia é, a função não está definida no ponto, mas os limites laterais são iguais e nenhum é infinito. Este ponto diz ponto de descontinuidade eliminável ou removível aqui. Mas agora, qual é a característica? É um buraco no gráfico. Basta a gente ter um buraco só. Então, aqui no A temos ponto de descontinuidade eliminável. Eliminável ou removível. Ok? Então, se você calcular os limites laterais aqui, por exemplo, aqui tem um número B, à esquerda, à direita vai ser igual a B, não é? Nós temos um buraco. Se nós pintássemos esse buraco aqui, a função seria contínua, não é? Seria contínua. Então, essa é a característica do gráfico. Agora, veja só aqui, nós temos um salto, isto aqui, tá vendo? Isto aqui chama-se um salto, isto. Sempre que você tiver um salto, você tem ponto de descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Se você calcular os limites laterais aqui vão ser diferentes. Por exemplo, limite à esquerda vai ser este número. Então, se você calcular o limite à esquerda de A, vai ser este, né? Esse é o ramo à esquerda. À direita vai ser 0. Então, os valores são diferentes. E nenhum é infinito. Desse ponto de descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Agora, se o gráfico tiver uma cinta, está vendo no ponto 0, tem uma cinta vertical. A função não toca o eixo Y aqui. Temos uma cinta vertical. Sempre que nós tivermos a cinta vertical, este ponto aqui, x igual a 0, vai ser ponto de descontinuidade não eliminável da primeira espécie, da segunda espécie, quer dizer, da segunda espécie. Se formos a calcular os limites laterais, por exemplo, limite a lateral 0 à direita de 0, a direita de 0 é aqui. Aqui vai ser mais infinito. A esquerda de 0 vai ser menos infinito. Então, quando nós calculamos os limites laterais, o resultado é mais infinito ou menos infinito, dissemos que este ponto é ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Agora sim, podemos passar para a derivada. Então, primeiro vamos falar de propriedades, né? A primeira propriedade é esta. Derivada de uma constante aqui. Vou escrever f de x é igual a uma constante k. A derivada de qualquer constante sempre vai dar quanto? 0. Segundo, aqui 2. F de x é igual a x. Derivada de x sempre vai dar quanto? Vai dar 1, não é? Temos que saber isto aqui. 3. Derivada de um polinômio. Temos f de x é igual a x elevado a m. Derivada de x elevado a m é m x elevado a m menos 1. 4. F de x é igual a a elevado a x. Derivada de a elevado a x, esta aqui é uma função exponencial, não é? Então, como é que nós derivamos isto? Vai ser a elevado a x vezes ln de a. 6. F de x é igual a Euler elevado a x. Euler elevado a x, a derivada é a própria função, não é? Da Euler elevado a x. 7. F de x é igual a raiz quadrada de x, não é? Essa é uma função especial
Derivada de raiz quadrada de x vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Agora, e se for raiz cúbica, raiz de índice 4, se tivermos f de x igual a raiz de índice n de x, qual é a derivada, professor, desta função? A derivada disto aqui vai ser 1 sobre n, raiz de índice n, x elevado a n menos 1. Estamos juntos? Agora 9, f de x é igual a 1 sobre x. Derivada dessa função você deve conhecer, hein? Menos 1 sobre x ao quadrado. Temos aqui 10. F de x é igual a... Ainda não falamos de funções logarítmicas, não é? Temos aqui f de x igual a logaritmo na base a de x. Derivada disso aqui há de ser 1 sobre x, 1 sobre a, 1 sobre x. Derivada vai ser 1 sobre x, ln de a. 11, nós temos aqui f de x é igual a ln de x. Derivada de ln de x vai dar 1 sobre x. 12, f de x é igual a seno de x. Qual é a derivada de seno? Cosseno de quem? De x. Agora vamos lá, vamos tocar um pouco das canetas aqui. 13, f de x é igual a cosseno de x. Qual é a derivada de cosseno de x? Menos seno de x. 14, f de x é igual a tangente de x. Derivada de tangente vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 15, f de x é igual a cotangente de x. Derivada de cotangente de x é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x. 16, f de x é igual a arcseno de x. São funções inversas. Derivada de arcseno há de ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. 17, f de x é igual a arccosseno de x. Derivada de arccosseno é pegar esta aqui, só colocar menos aqui. Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. 18. E aí, professor, eu vou saber isso? Vai saber, jovem. F de x é igual a arc. Vamos lá. Arc. Isso é A, isso aqui. Arc. Tangente. A derivada de arctangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x. 19. F de x é igual a cotangente. Derivada de arccotangente é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x. Agora vamos para a parte 2, né? Parte 2. É assim, alguns já estão a ficar cansados. Não fique cansado. Imagina a pessoa que está a gravar, como é que está. Ok? Imagina só. Ok, na parte 2, o que nós temos? Temos f de x é igual a kg de x. Aqui nós temos uma constante a multiplicar uma função. Quando você deriva, isso aqui, primeiro você vai manter o k e vamos derivar o g. 2, nós temos f de x é igual a g de x mais ou menos h de x. Então, quando nós derivamos isto aqui, derivada de g, nós ficamos aqui com g derivada, mais ou menos derivada de h. Nesse caso, ficamos com g' mais ou menos h'. 3, f de x é igual a g de x vezes hx. Qual é a derivada disso aqui? Derivada vai ser g' vezes h mais g vezes h'. 4, f de x é igual a g de x sobre h de x. Derivada disto vai ser g' vezes h, depois menos g vezes h' sobre h ao quadrado. Esta aqui, pessoal, esta aqui é
derivada de quociente, ok? Derivada de quociente, nesse caso acontece isto. Estamos juntos? Então agora vamos para... Quando há propriedades, pessoal, é isso. Então, isso aqui é uma aula resumo, né? Só para lembrar as fórmulas. Não tem como. Eu tenho uma aula, por exemplo, derivação composta, tem mais de 40 minutos só derivação composta. Assistam essa aula aqui mesmo para fazermos aquela revisão. Pessoal, se você não é inscrito, terminar esta aula sem se inscrever, Johnny, isso é chamar azar. Não faça isso, pá. O professor Nunes é boa pessoa, sim ou não? Se inscreva aí. Então, pessoal, agora nós vamos falar de extremos, pontos críticos. O que são pontos críticos? Pontos críticos são zeros da primeira derivada, ok? Então, nós derivamos a função uma vez e igualamos a zero. Então, as raízes são chamadas de quê? De pontos críticos. O que são pontos críticos? Zeros da primeira derivada. Ainda não são extremos, isso. Ainda não são extremos. Para que haja extremo, nós precisamos de saber se é um ponto mínimo ou um ponto máximo. Por isso, para nós sabermos o extremo, nós precisamos o quê? Achar a segunda derivada. Aqui, para extremos. Okay? Aqui é derivada no ponto x0, né? Derivada no ponto x0 é igual a zero. Se a primeira derivada num ponto x0 é igual a zero e a segunda derivada num ponto x0 é maior que zero, a segunda derivada nos oferece a concavidade. Então, segunda derivada maior que zero significa que temos uma parábola aqui virada para cima. O x0 aqui é chamado de quem? De mínimo. Aqui é um ponto mínimo. Ok? Em alguns exames, eles podem pedir o valor de P, desse P0 aqui, ponto mínimo. Então, vamos ter P, x inicial. O y inicial aqui, você vai ter que calcular, vai ter que pegar a expressão f de x, aí vão dar a expressão analítica. Já encontrou o extremo da função, é só substituir na função f de x para ter o valor de y, não é? Para termos aí a coordenada, né, do ponto mínimo. Agora, se a primeira derivada num ponto x0 é igual a zero e a segunda derivada num ponto x0 é menor do que zero, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma parábola virada para baixo. E o x0 vai ser o quê? O máximo. O máximo da função. Agora, lembrando alguns teoremas da derivada, alguns teoremas importantes. Se a primeira derivada é maior que zero, disse que esta função é crescente. Estamos juntos? Se a primeira derivada é positiva, a função é crescente. Às vezes podem trazer um gráfico e dizer para que valores de x a primeira derivada é positiva. É só procurar saber onde que a função é crescente. Se for a função original. Estamos juntos? Agora, 2. Se a primeira derivada é menor que zero, nós estaremos perante uma função que é decrescente. Estamos juntos, sim ou não? Aqui faltou uma coisa aqui. Ponto 3. A primeira derivada num ponto x0 é igual a zero. E a segunda derivada num ponto x0 também é igual a zero. O que é x0? X0 no extremo. X0 é quê? Ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? É raiz da segunda derivada. É onde a função muda o sentido da concavidade, não é? Então, vamos lá desenhar um gráfico aqui. Nós temos x1, aqui x2 e aqui x3. Aqui onde você tem máximo e mínimo, esses aqui são chamados de extremos, esses valores aqui. Extremos. E aqui também temos extremos. Mas aqui no x2, aqui, você tem ponto de quê? Tem ponto de inflexão. Estamos juntos? Aí você tem ponto de quê? Ponto de inflexão. Agora,
Falta mais uma. Então, agora vamos falar da equação da reta tangente, a curva f de x no ponto C, com coordenadas x0 e y0. Então, para nós acharmos a equação da reta tangente, a equação é esta: y menos y inicial é igual a derivada no ponto x0, x menos x0, né? Então, normalmente temos isso. Vou desenhar uma figura aqui. Temos aqui uma parábola. Vou desenhar aqui uma reta. E interceptam-se neste ponto aqui. Este é o nosso ponto P0, que tem coordenadas x0 e y0. Aqui temos um ângulo alfa. A equação da reta tangente à curva, essa aqui é a curva f de x. A reta R é dada por y menos y inicial, que é igual a derivada. Olha, y inicial, eles normal podem dar ou simplesmente podem dar valor de x, né? No ponto x é igual a, por exemplo, a 3. Então você tem que pegar aquele 3, substituir na função f de x, eles vão dar a função f de x, podem dar um ponto. Então, para achar o y, se não dá um y, é só pegar o x, substituir na expressão analítica para encontrar o y. Depois de encontrar o y, derivar a função f de x. Eles vão nos dar aqui a função f de x. Na função f de x você pode ter y inicial, se não dá, tu podes derivar e aplicar a fórmula y menos y inicial é igual a derivada no ponto x0, x menos x0. Estamos juntos, né? Estamos juntos, meus companheiros? Ok. Então é assim. Depois, também podem pedir a equação da reta normal. Reta normal. É parecida com a equação da reta tangente. Qual a diferença aqui? É y menos y inicial é igual a menos 1 sobre a derivada no ponto x0 vezes x menos x0, ok? E lembrar que há uma grande relação, pessoal, entre derivada, declive e tangente. Qual é a relação? Derivada da função no ponto x0 é igual ao quê? Derivada da função no ponto x0 é igual a declive, nesse caso, deixa eu escrever aqui declive, que também é igual a tangente de alfa, não é? Olha, deixa eu escrever de novo aí, porque vocês são boas pessoas, vocês, para verem bem. Derivada de uma função no ponto x0 é igual a declive da reta, que também é igual a tangente do ângulo. Às vezes eles podem dar o gráfico, não é? E pedirem derivada. Qual é a derivada no ponto x0? Às vezes dá um ângulo, que não é para você achar a expressão analítica, tudo mais, derivar. Não, não é isso. Então, se eles dão uma curva e tangente a uma reta, dá um ângulo, a derivada corresponde a declive, não é? Ou, por outra, corresponde à tangente do ângulo. Se eles dão os ângulos, é só achar tangente. Mas, às vezes, pode não dar ângulo. Vai ter que calcular declive, ou coeficiente angular, que é a variação, né? Aqui, a taxa de variação é y menos y inicial sobre x menos x inicial. Estamos juntos? Agora, também há relação que existe entre limite e derivada. Relação entre limite e derivada. Isso aqui também é muito importante. Derivada. Qual é a relação, professor, entre limite e derivada? A relação é esta. Derivada de uma função num ponto x0 é igual a limite quando o x tende para x0 de quem? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Estamos juntos, né? Então aqui temos nosso traço de fração aqui. Então existe essa relação. Ok, então meus companheiros, temos aqui um resumo básico daquilo que você precisa. Estamos juntos, né? Daquilo que você precisa para que a nossa aula não seja muito longa. Nós temos aí a parte de é muita coisa que eu já fiz por vocês. Mandem vossos comentários, se inscrevam. Olha, não deixe essa aula morrer. Você, quando chega essa fase aqui, muitos partilhem esse vídeo, né? Partilhem para vossos bradas, naquela turma. Nem todo mundo está fazendo o mesmo curso contigo. Então, vamos lá, não deixe esse vídeo morrer, pessoal.